Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à aula de número 10. Mas antes de começarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso que é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve aí um tempo para você ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são úteis ao seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para verificação do aprendizado. A gente sempre faz a verificação do aprendizado para, caso seja necessário, você assista novamente a esta lição para tirar o máximo de aprendizado possível. Ainda assim, se você tiver dúvida, existe um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, chegamos à lição de número 10 e na lição de número 10, o título da lição é O Movimento Pentecostal e Neopentecostal, Renovação e Expansão no século XX. Bom, antes de explicar a vocês o cronograma da aula, eu tenho falado sempre aqui no começo que nós estamos estudando nesse trimestre o movimento pentecostal sobre um aspecto histórico, vendo as principais influências ao movimento pentecostal. E é claro que todo movimento cristão, para ser considerado um movimento sadio, um movimento autêntico, melhor dizendo, ele precisa ser analisado à luz de doutrinas bíblicas essenciais para verificar o quanto que ele se aproxima ou se distancia da Bíblia Sagrada. Por isso que nessas lições o meu foco tem sido no texto bíblico. Eu tenho explicado a vocês a Bíblia para que a partir do texto bíblico a gente possa julgar as decisões históricas dos movimentos cristãos. E assim podermos tomar uma atitude mais consciente em relação à nossa eclesiologia local, a igreja local da qual fazemos parte. A minha recomendação, portanto, é que se você quiser assistir uma aula histórica, fazendo uma apresentação histórica, procure aqui na plataforma professores especialistas em história que poderão então lhe fornecer essas orientações tão essenciais. E existem muitos bons professores aqui que podem te ajudar em relação a isso. Depois de fazer então essa explicação, eu posso ir agora ao cronograma da nossa lição. Essa aula estará dividida em 4 sessões. Na primeira sessão dessa aula, eu quero explicar para vocês Atos 16, 5. Professor, por que Atos 16, 5? Porque, segundo o comentarista da lição, esse é o nosso texto áureo, o texto mais importante. É à luz de Atos 16 que nós devemos refletir, então, sobre o movimento pentecostal. E, na primeira sessão, eu quero explicar o contexto em que as palavras de Atos 16 foram proferidas. Já na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar os versículos 1 até o versículo de número 5. Na terceira sessão, eu queria fazer algumas aplicações, como esse texto nos desafia hoje a pensarmos uma eclesiologia pentecostal. E por fim, na quarta sessão, eu quero fazer com você uma avaliação do aprendizado, avaliando aquilo que nós aprendemos. Caso você não se saia bem na avaliação, você não entenda as perguntas e não consiga chegar às respostas, eu recomendo então que você assista essa aula novamente para que o seu aprendizado possa ser mais efetivo. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar essas 3 informações, o cronograma da aula, a aula-atividade e também um fórum, para que assim você possa fazer o melhor usufruto desse vídeo. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5. Para a gente entender o capítulo 16, eu acho que é importante nós entendermos 3 acontecimentos importantes que se deram em Atos capítulo 15. Atos 15 tem 3 acontecimentos que são assim muito importantes para a história da igreja. Primeiro acontecimento, a igreja precisa se reunir em Jerusalém.
para decidir sobre a obrigatoriedade da circuncisão. É uma questão que surge em Antioquia, leva até Jerusalém, há um debate. Os cristãos que não são judeus precisam circuncidar, precisam se tornar judeus, prosélitos no caso. A segunda questão é que, depois de resolvido este debate, vai haver um conflito entre Paulo e Barnabé. E deste conflito entre Paulo e Barnabé, os dois vão se separar e aí seguirão em direções missionárias opostas. Depois deste conflito resolvido em termos, Paulo então vai procurar um novo companheiro, e este é o terceiro acontecimento. Agora ele vai ser acompanhado por Silas em suas viagens missionárias. Bom, todas essas questões aparecem para a gente no capítulo 15, e parece que as coisas vão voltando à sua normalidade, quando finalmente Paulo decide, agora sobre a companhia de Silas, voltar e ver como estão as igrejas que foram plantadas nas viagens que ele teve a companhia de Barnabé. Como que estão essas igrejas agora? E o capítulo 16 vai narrar para a gente essa segunda viagem com este segundo companheiro, que agora é Silas. E nesta segunda viagem às igrejas que já foram plantadas, duas coisas importantes vão marcar o começo desta viagem. Esta viagem é o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos ter um primeiro acontecimento, que é um jovem assistente que vai ser adicionado a esta equipe missionária. Então são duas pessoas adicionadas assim, de maneira bem próxima, né? Silas para substituir a Barnabé e um outro jovem assistente que vai complementar essa equipe missionária. E além disso, além da aquisição deste novo jovem, a adição deste jovem à equipe de missão, nós vamos ter o problema dos judaizantes. Para quem não sabe, os judaizantes é um movimento cristão que causou problema em Antioquia e que fez, então, problemas em outras comunidades cristãs, porque eles são judeus que acreditam que os cristãos precisam se tornar prosélitos, eles precisam passar pela circuncisão, precisam ser adicionados ao judaísmo. Então a circuncisão é o ponto-chave da questão. E esses são os judaizantes. Eu queria ler aqui com vocês uma citação do Craig Keener, onde o Keener coloca para a gente aqui alguns pontos importantes sobre o capítulo 16 e o pano de fundo do que nós vamos encontrar. Timóteo era meio grego. Embora isso pudesse ser visto por alguns como uma vantagem para alcançar os gentios, seu status ambíguo não agradaria nem gregos nem judeus. Partindo por um segundo ponto, o Keener afirma: Paulo pode ter buscado neutralizar qualquer influência futura dos judaizantes nessa região. O fato de sua epístola aos Gálatas sugerir que os judaizantes de fato conseguiram posteriormente influenciar também indica que os decretos não conseguiram impedir isso. São dois pontos aqui, mas o que eu queria destacar a vocês, como nós acabamos de ler, será muito bom para Paulo ter um jovem assistente que possui origem grega, mas também possui origem judaica. Mas isso, na prática, vai ser bom só para Paulo, porque as comunidades para as quais Paulo trabalha, as quais ele pastoreia, não via com bons olhos o fato de Timóteo ser grego e judeu. Principalmente a comunidade judaica, que via assim com muito demérito o fato de Timóteo não ser circuncidado. Então este é um problema com os judaizantes, que eu mencionei agora há pouco, que está presente nas comunidades judaicas e que assim acabam criando celeumas desnecessárias. A igreja precisa estar administrando diversos problemas que não precisaria administrar. E estes judaizantes vão exigir que os cristãos observem os preceitos judaicos. Por esse motivo mesmo que houve o concílio em Jerusalém, a igreja de Antioquia envia Paulo, Barnabé, e a igreja se reúne em Jerusalém
para decidir sobre essa questão. E o concílio em Jerusalém decidiu que não era obrigatório que os gentios guardassem os preceitos judaicos, eles não precisam ser circuncidados. Apesar da decisão e apesar do decreto da igreja de Jerusalém, esses judaizantes continuam ali como sendo um fardo para a igreja. Então, o ponto que o Kiner destaca para a gente é que os decretos não resolveram o problema. Eles vão continuar insistindo, mesmo depois da igreja de Jerusalém ter debatido a questão, que os gentios precisam ser circuncidados, precisam guardar os preceitos judaicos. É dentro desse contexto de visitação às igrejas, de evangelização, que vai surgir os conflitos culturais e a passagem que nós vamos estudar na lição de hoje. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar a vocês Atos capítulo 16, versículo 1 ao 5. Para começar, eu leio com vocês o versículo 1. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele, nós sabemos que é Eunice, né? Pela segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. A mãe do Timóteo, Eunice, era uma judia convertida, e o pai era grego. Veja só, há muitas questões que poderiam ser explicadas neste versículo, porque é um versículo que para nós parece não ter muita importância, mas há questões culturais aqui que merecem muita atenção, mas eu queria passar sobre alguns pontos principais. O principal deles está relacionado a este casamento entre um judeu e um grego. Talvez isso assim pareça ser sem importância, mas naquela época isso representava um problema. Se essa mulher não estivesse em Listra, mas se essa mulher estivesse em Jerusalém, provavelmente ela sofreria julgamentos por ter se casado com um homem grego. Porque o povo judeu não vê com bons olhos esse tipo de casamento entre um judeu e um gentio. Apesar deste casamento poder ser um problema em Jerusalém e para aquelas comunidades judaicas mais ortodoxas, o pai dessa jovem não considerou aquilo como um problema e autorizou este casamento entre uma jovem judaica e um grego. Mas isso acabou gerando um problema religioso. E o problema religioso é que Timóteo não foi circuncidado pelo seu pai grego. Isso é um dos motivos porque judeus ortodoxos são contrários a esse tipo de casamento. Porque em se casando com uma pessoa que não guarda os preceitos judaicos, acaba que essa pessoa deixa de preservar esses preceitos à medida que ela é desautorizada a guardar. Então, ao permitir que famílias não observem tais preceitos, como, por exemplo, a circuncisão, você acaba distanciando essa identidade judaica. E você acaba criando problemas com que eles compreendem ser a identidade do povo de Deus. Deixa eu ler aqui um comentário do Kiner, que ele vai colocar para a gente uma questão que eu considero importante. Veja comigo. Timóteo e sua mãe provavelmente se converteram durante as visitas anteriores de Paulo a Listra. Em uma comunidade pequena como Listra, casamentos interétnicos eram comuns, especialmente entre colonos romanos e mulheres locais. O fato de Timóteo ainda não ter sido circuncidado sugere que seu pai gentil havia proibido isso. É tudo aquilo que eu acabei de explicar a vocês. E o Kine está reiterando aqui. Mas qual que vai ser o foco bíblico da questão? E por isso que esse contexto ele é importante. Como é que uma família mista consegue conviver com judeus e gentios sendo cristãos? E é isso que torna esse texto tão interessante. Nós estamos falando da vida real. Nós temos um judeu e um gentio, e o filho deste casamento,
um jovem de descendência mista, ele é judeu e gentil. Como você consegue ser cristão diante de tais dilemas culturais? E aí, o que nós sabemos sobre esta família é que provavelmente eles se converteram por meio do trabalho missionário de Paulo. E agora, esta família vai ter a oportunidade de lidar com estes grandes desafios culturais, essas diferenças e essas expectativas dos judeus e dos gregos. Como que um cristão lida com isso e como que um cristão consegue conviver com tamanhas diferenças. É isso que nós vamos ver agora, versículo de número 2 e 3. Os irmãos em Listra, em Icônio, o tinham em alta consideração. Lembrando que Icônio foi de onde Paulo quase morreu, né? Ficava aí cerca de 30 quilômetros de distância. De modo que Paulo pediu que eles os acompanhassem em sua viagem. Então, nós estamos sendo informados que Timóteo vai ser adicionado à equipe de missões. Em respeito aos judeus da região, preste atenção nisso. Em respeito aos judeus que haviam nessa região, Listra e Icônio, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Como eu expliquei para vocês na primeira sessão, Paulo não conta mais com a companhia de Barnabé. Ele agora é acompanhado por Silas. Lucas está narrando para a gente que um jovem será adicionado a essa equipe missionária. Esse jovem é uma pessoa que possui boa reputação entre as pessoas daquele povoado. E aqui o texto cita pra gente Listra e Icônio, que estão separados aí cerca de 30 quilômetros. Então veja, neste espaço comunitário ali entre Listra e Icônio, Timóteo é alguém de boa reputação. Apesar dele ter essa boa reputação, em respeito aos judeus que viviam ali, Paulo circuncidou a Timóteo. E veja, duas questões surgem quando a gente lê este texto. Primeiro, por que citar a boa reputação de Timóteo? Segundo, porque apesar da boa reputação dele, Paulo precisou circuncidá-lo. Então são questões que estão aqui que precisam ser respondidas. E a primeira questão, porque citar a boa reputação, é importante citar a boa reputação de Timóteo para justificar a liderança dele na igreja. Porque à medida que os anos se passaram, Timóteo ganhou uma proeminência na fé cristã. Timóteo se tornou alguém importante dentro da comunidade cristã. Então, um testemunho a favor dele serve para mostrar que há muito tempo Timóteo é alguém de boa reputação. Então, isso aqui não está no texto sem sentido. A boa reputação de Timóteo é conhecida mesmo antes dele se tornar uma liderança importante dentro da igreja. A segunda questão é, se Timóteo tem essa boa reputação, por que ele precisou ser circuncidado? E a resposta apareceu aqui no próprio texto, né? Eu até fiz questão de circular várias vezes aqui, ó. Em respeito, a circuncisão não foi para o benefício de Timóteo. A circuncisão foi feita por causa do povo judeu. Timóteo foi circuncidado em respeito aos judeus. Deixa eu colocar aqui para vocês um comentário para você entender por que a circuncisão é um ato de respeito para os judeus. Veja comigo. A circuncisão era uma das práticas mais importantes do judaísmo, central para a identidade judaica. A circuncisão coloca a marca da aliança na própria carne do indivíduo, conforme está prescrito em Gênesis 17, versículo 11 e 13. Veja, quando Paulo circuncidou a Timóteo, ele estava definindo a identidade de Timóteo. Timóteo é um judeu. Apesar dele ser filho de um casamento misto, Timóteo respeita as tradições do seu povo.
Isso aqui precisa ficar muito claro para a gente. Porque, veja, eu citei na primeira sessão que no capítulo 15 a igreja decidiu que os cristãos gentios não precisavam ser circuncidados. A liderança da igreja, no entanto, respeitava as tradições judaicas. O judeu não precisa deixar de observar a circuncisão e o gentio não precisa observar a circuncisão. Então, respeitar as tradições de cada um destes povos está muito claro aqui no texto. E este é um equilíbrio que a fé cristã está tentando criar nos seguidores de Jesus. O evangelho não pretende tornar as pessoas judeus. O evangelho não pretende tornar as pessoas gentios. O evangelho pretende tornar as pessoas discípulos de Jesus, nos lugares e nas circunstâncias mais diversas, observando esses aspectos culturais que dão identidade a cada um destes povos. Então, isso deixa muito claro para a gente que a circuncisão de Timóteo ela é uma estratégia missionária essencial que Paulo percebe que precisa realizar. Paulo não pretende criar aqui um novo padrão de salvação ou uma santidade ao circuncidar Timóteo. Para haver uma aproximação missionária com todos os povos, é preciso respeitar essas pessoas. E aí eu queria fazer uma recomendação. Eu vou escrever aqui no PowerPoint, que aí você lê em casa. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Eu recomendo que você leia, se puder, leia boa parte desse texto ou todo o capítulo. Porque isso aqui é essencial, essa abordagem de Paulo, né? Para se aproximar de outros povos, ele respeita a identidade nacional dessas pessoas. Isso é um ponto muito claro no cristianismo que Paulo está fazendo aqui. E aí no versículo de número 4, nós veremos que este esforço para divulgar o respeito que a comunidade, que a liderança apostólica tem, dizendo que os cristãos não precisam ser circuncidados, os gentios no caso, né? Vai se reproduzir não apenas aqui em Listra, onde está Timóteo, mas em todos os lugares onde há uma comunidade judaica. Em todos os lugares vai haver um esforço para dizer aos gentios, vocês não precisam passar pela circuncisão. E como resultado a isso, o versículo 5 diz para a gente as consequências que houve desse esforço apostólico. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número em cada dia. O decreto está sendo espalhado e o decreto diz: a circuncisão não afeta a salvação da pessoa ou a sua santidade. Por isso que os gentios não precisam ser circuncidados. Em todas as regiões estão sendo feitas essa mesma divulgação. E essa divulgação, ela acaba encorajando tanto judeus como gentios. Porque agora eles são fortalecidos a seguirem sua fé em Cristo. Está havendo aqui uma superação dessas particularidades culturais em benefício do avanço do evangelho. Como consequência a isso, desse respeito da identidade nacional, o texto diz que cresce o número de pessoas que estão se tornando cristãos. Porque um judeu, ele não precisa deixar de ser judeu para ser discípulo de Jesus. E um gentil não precisa se tornar um judeu para se tornar discípulo de Jesus. Este respeito com a identidade de cada povo é algo que apenas o evangelho consegue produzir. Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está chamando pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações a seguirem a Jesus. Não é se tornar judeu ou gentil, é seguir Jesus e obedecer às ordens de Jesus. Começando a terceira sessão, eu quero fazer algumas aplicações. Como que esse texto nos ajuda a considerar o movimento histórico pentecostal
e nos ajuda a tomar decisões para as nossas igrejas locais. Como pensar a nossa eclesiologia a partir do que o texto está nos dizendo? Eu queria fazer então 3 aplicações. Primeira aplicação: a falta de respeito com questões culturais se constitui obstáculo à evangelização. A circuncisão é uma prática que foi estabelecida para o povo judeu. Os judeus observam isso. Apesar do Concílio de Jerusalém definir que os cristãos não precisavam ser circuncidados, por uma questão de respeito com os judeus daquela região, Paulo circunda Timóteo, faz a circuncisão em Timóteo. Não há desrespeito, há respeito. Mas o que às vezes alguns movimentos de evangelização querem é mudar a cultura, não pregar o evangelho. Isso se torna um problema muito sério. Porque às vezes o que a gente quer é que as pessoas parem de tomar café, parem de tomar refrigerante, parem de vestir uma roupa, parem de praticar certas coisas que são escandalosas para nós. Você consegue imaginar chegar para o povo brasileiro e dizer que o brasileiro precisa parar de comer feijoada para se tornar um cristão? Você consegue imaginar quanto isso é desrespeitoso? Porque fere a identidade nacional do Brasil. A feijoada faz parte da história desta nação. Diz muito sobre as pessoas que formaram aquilo que hoje é a identidade nacional. E às vezes o que movimentos de evangelização estão focando não é no evangelho de Cristo, mas nas suas preferências culturais. E aí nós queremos pregar um elitismo cultural que é problemático. O que é esse elitismo cultural? Nós achamos que existe uma cultura mais evoluída do que outra. E a partir dessa compreensão de que uma cultura é mais evoluída do que outra, nós começamos a colocar os nossos próprios critérios para aquilo que é se tornar discípulo de Jesus. Em muitos lugares do Brasil, isso é um problema. E em muitos lugares onde o cristianismo é praticado, isso também é um problema. Mas não é um problema só nosso, é um problema histórico. Um problema histórico onde nós vemos pessoas tentando desrespeitar questões culturais, porque para eles se tornar um cristão é copiar a outra cultura. Você já viu como isso às vezes está na nossa cabeça de maneira muito natural? A gente às vezes fala, mas ser cristão é ser diferente. O que é ser diferente? É se parecer com a gente. Então, ser diferente é copiar a minha cultura. E como as outras não têm a nossa cultura, eles não são diferentes. Então, eles precisam se converter à nossa cultura e não ao evangelho. Isso é um problema muito sério. E nós precisamos considerar que Jesus está chamando pessoas para se tornarem discípulos dele. Observar as ordens dele, aquilo que está escrito no evangelho. Não é a nossa preferência cultural, não é o que a gente gosta ou não gosta. E para cada um de nós isso se torna um obstáculo à medida que a gente entra em contato com o diferente. À medida que a gente entra em contato com o estranho. Deixa eu explorar isso um pouco mais nesta segunda aplicação. O evangelho não pode ser confundido com uma conversão cultural. Atos capítulo 15 e 16 são textos essenciais para mostrar que a igreja precisa de um equilíbrio. Não dá para colocar sobre as pessoas cargas que foram estabelecidas pela nossa própria cultura. Não dá para desrespeitar a identidade de um povo por acreditar que a nossa cultura é superior. Inclusive, na antropologia tem um nome para isso. Na antropologia nós chamamos isso de etnocentrismo. Etnocentrismo era uma estratégia de estudo antropológico onde você olhava um outro povo e buscava tentar entender aquele povo comparando com o seu. Então, se, por exemplo, nós temos o hábito de comer garfo e faca, e nós olhamos um outro povo comendo com a mão, nós achamos que a nossa cultura é evoluída, porque nós comemos de garfo e faca e eles comem com a mão. Isso que é etnocentrismo. É querer comparar as outras culturas tendo a sua como referência. E foi por causa do etnocentrismo que nós passamos a compreender que existem culturas mais evoluídas e que os povos precisam ser civilizados.
desrespeitando a identidade nacional, desrespeitando povos e, em muitos casos, fazendo isso por meio da violência e da agressão. Esse aspecto histórico, ele não pode ser reproduzido pelo cristianismo. O evangelho não é uma conversão cultural. O evangelho é uma conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu ordens que nós precisamos obedecer. Deixa eu te dar um exemplo bem prático disso, só para você perceber como isso está na Bíblia de maneira muito clara. Vamos ler Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Paulo disse assim: mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentio. E aqui algumas versões antigas traduzem essa expressão como grego. Na cidade de Listra, um jovem que era filho de uma mãe judia foi circuncidado por Paulo em respeito aos judeus. Mas estando em Jerusalém, esse mesmo Paulo não circuncidou Tito, porque Tito era grego ou gentil. Este é o equilíbrio fundamental no Evangelho. Nós não estamos falando de conversão cultural. Paulo faz a circuncisão de Timóteo, mas não faz a circuncisão de Tito. Por quê? Porque Timóteo é judeu. Tito não. Esse etnocentrismo, ele é inapropriado à fé. Olhar outra cultura e achar que a nossa é superior. Você não precisa deixar de ser brasileiro para se tornar um cristão. E eu me lembro de ter ouvido uma pregação sobre isso, né? Alguém que se dizia judeu, dizendo que não entendia por que brasileiro comia feijoada. Que se o brasileiro quisesse se tornar cristão, ele deveria abominar a feijoada. E aí ele cita os textos do Antigo Testamento e muita gente começa a achar que é isso que é ser cristão. Por isso que há sempre uma efervescência em torno desses movimentos judaicos. Esses movimentos estão sempre pairando o cristianismo. Não, nós precisamos preservar o judaísmo, então vamos passar pela circuncisão, vamos procurar ser judeus, vamos procurar um rabino para nos orientar. E isso está sempre na moda. Mas desde sempre foi um problema para a igreja. Não é um problema atual, é um problema antigo. Para qualquer pessoa se tornar cristão, ele não precisa se tornar judeu. Você não se tornará mais santo ou salvo passando pela circuncisão. O que você precisa observar são as ordens de Jesus, que estão contidas no Evangelho. Terceira aplicação. Quando a igreja não depende do Espírito e do Evangelho, desculpa que deveria estar com um E maiúsculo aqui, quando a igreja não depende do Espírito e do Evangelho, seus decretos institucionais se tornam primários. Olha só, Atos 15 fala que foram estabelecidos decretos em Jerusalém que desobrigam os gentios de serem circuncidados. Mas por que Paulo, em suas cartas, não faz uso desse decreto? A gente fica sabendo do decreto aqui em Atos. Inclusive Lucas fala isso, né? Que Paulo está passando pelas igrejas e divulgando os decretos de Jerusalém. Mas por que Paulo não cita nas suas cartas esses decretos para frear os judaizantes? Por que Paulo, por exemplo, não cita quando escreveu as suas cartas onde esses movimentos estavam em ênfase? Paulo poderia ter feito, mas não fez. E sabe por que Paulo não fez? Porque Paulo confia no Espírito e no Evangelho como sendo suficientes. Se você ler Gálatas capítulo 3, versículo 2, você vai perceber isso. Ao invés de recorrer aos decretos institucionais, Paulo diz que confia muito na maneira como o Espírito Santo há de convencê-los, na maneira como o Evangelho é suficiente para mostrar que eles não precisam
passar pela circuncisão. Sabe quando é que os nossos decretos e as nossas confissões se tornam primários? Quando nós não confiamos no Espírito e nem no Evangelho. Quando nós não confiamos no Espírito e nem no Evangelho, aí a gente precisa estar evocando os nossos decretos. A gente fica citando os decretos como se os decretos fossem ordens que as pessoas precisam observar. Mas Paulo nos dá uma lição maravilhosa. E isso deve nos fazer assim refletir de maneira muito pessoal em nossa eclesiologia. Onde é melhor colocar a nossa esperança? Nos decretos e nas confissões que nós estabelecemos, ou na ação do Espírito e na explicação do Evangelho? E sabe quando é que isso aqui se torna um problema? Quando nós começamos a encontrar pessoas que chamam seus decretos institucionais de Evangelho. Isso revela grandes problemas. Por mais que tenham sido escritos por homens piedosos, os decretos não são o Evangelho. O Evangelho são as ordens que Jesus nos deu, que nós precisamos observar. Os nossos decretos são as conclusões que nós chegamos. E muitas pessoas acabam fazendo o quê? Acabam se apegando a esses decretos de maneira tão pessoal que acham que os decretos são o Evangelho. Eu acho assim um exagero, quase uma ofensa ao Evangelho de Cristo. Quando alguém pergunta como você definiria as nossas sínteses teológicas, o melhor nome que tem para essa síntese teológica é Evangelho. Isso revela um distanciamento sorrateiro daquilo que nós deveríamos ter. A nossa confiança primária tem que estar na ação do Espírito Santo e na explicação do Evangelho. Agora, quando a gente não confia na ação do Espírito Santo e quando a gente não confia na pregação do Evangelho, a gente vai procurar os substitutos a ele. Quando o Espírito Santo se torna apenas um conceito, a gente precisa impor por meio dos nossos decretos institucionais. E por isso que o fundamentalismo é um movimento que cada vez mais ganha corpo. Porque a gente não confia nem no Evangelho e nem no Espírito Santo. E como a gente não confia, onde a gente coloca todo o peso? Nas nossas confissões, nos movimentos cristãos históricos. A gente começa a evocar movimentos cristãos históricos como se aquilo que eles tivessem produzido fosse o Evangelho. Não é o Evangelho. Isso é um problema muito sério que todos nós temos que refletir de maneira muito pessoal. A única possibilidade para nós darmos ênfase aos decretos institucionais é quando nós não dependemos do Espírito do Evangelho. E aí, se você acha isso um absurdo, leia 1 Timóteo 4. Porque às vezes eu vejo isso e acho assim, eu acho assim muito estranho. Quando é que você deveria sair da sua igreja? Aí as pessoas começam a citar coisas que eu fiquei pensando, por que Paulo não escreveu lá para a igreja de Corinto? Saiam da igreja. Tem um homem aí se deitando com a sua madrasta, sai dessa igreja. Sai dessa igreja. Tem aí doutrina de demônios sendo ensinada, sai da igreja. Pelo contrário, se você pegar 1 Timóteo 4, Paulo diz, Timóteo, não gaste tempo discutindo essas coisas. Antes, pregue a palavra. Dedica-se à devoção, é isso. Creia na ação do Espírito e explique o Evangelho, acabou. É mais do que suficiente. Porque esses problemas, eles estão ali por causa da ação diabólica contra a igreja. Sabe quem é que usa esse tipo de argumento? Cristãos proselitistas. Que ao invés de levar o Evangelho aos perdidos, estão querendo tirar cristãos das suas igrejas locais para deles mesmos. Isso é um desvio muito grande da missão que Jesus nos deu. Por isso, como resolver os problemas de judaizantes e tantos outros problemas que nós temos com a relação entre cultura, entre identidades, entre povos?
Bom, vamos depender da ação do Espírito produzindo santificação na vida das pessoas? Vamos acreditar no poder transformador do Evangelho? Vamos explicar o Evangelho que está no texto sagrado? É isso. Isso é mais suficiente. Agora, se a gente não confia no Espírito e nem no Evangelho, talvez os decretos tenham essa proeminência. E quando isso acontece, o fundamentalismo vence. Porque a única alternativa é essa mesmo. Para encerrar a nossa aula, na quarta sessão, eu gostaria de avaliar com você o aprendizado. Eu faço a pergunta, dou a você um tempo de reflexão e aí você tenta responder, tudo bem? Se você fizer a avaliação comigo aqui e perceber que as suas respostas não foram adequadas, que você não entendeu uma questão ou outra, eu recomendo que você assista novamente a aula para que o seu aprendizado possa ser efetivo, tudo bom? Vamos à primeira questão? A primeira questão diz assim: foi essa pessoa quem acompanhou Paulo na visita às igrejas que já haviam sido plantadas. Quem foi a pessoa que acompanhou Paulo nas visitas às igrejas que já haviam sido plantadas? A resposta é: eu falei para vocês, Paulo e Barnabé não andam mais juntos. Eles seguem em direções opostas na missão de levar Cristo a todas as nações. No lugar de Barnabé, Paulo será acompanhado agora por Silas. Então, Silas será o novo companheiro de viagem de Paulo. Segunda questão. Será adicionado um jovem assistente à comitiva missionária de Paulo. Seu nome é? Quem é o jovem assistente que será adicionado à comitiva de Paulo? Quando Paulo chega em Listra, Paulo conhece um jovem que tem muito boa reputação naquele lugar. Um jovem de família mista, mas é um cristão. Na carta que escreveu a ele, Paulo diz que ele tem uma fé genuína que primeiro habitou na sua avó Lóide e depois na sua mãe Eunice. E que Paulo tinha certeza que também habitava nele. E este jovem é Timóteo. Timóteo é o jovem que será adicionado como um assistente de Paulo nessas viagens. Terceira questão. Timóteo era filho de um casamento misto. Sua mãe foi uma judia que se converteu ao cristianismo. Já o seu pai foi identificado com esta nacionalidade. Qual é a nacionalidade do pai de Timóteo? E nós vimos hoje que a questão chave de Atos 16 é como uma família de cristãos lida com problemas culturais. Uma família de cristãos, mas é uma família mista, né? Isso vai ser um problema lá, 1 Coríntios capítulo 7. Aqui nós estamos vendo que foi um problema, mas há muitas boas lições a considerar, porque a mãe de Timóteo, Eunice, é judia. E o pai de Timóteo é um homem grego. Há alguma suspeita que provavelmente ele estava morto. E por isso mesmo que Paulo pôde circuncidá-lo. Porque ele já não está mais sob a tutela do pai, mas isso são apenas especulações. O que nós sabemos de fato é que ele era um homem grego e que por isso Timóteo é visto como filho de um casamento misto. Quarta questão. Em relação aos judeus, foi por este motivo que Paulo realizou a circuncisão em Timóteo. Por qual motivo Paulo circuncidou Timóteo? Vimos que havia um respeito com as identidades nacionais. Os gentios não precisam se tornar judeus. E também há um respeito com a identidade judaica. O judeu não precisa deixar de ser judeu. E o respeito é a palavra. Por respeito à identidade judaica, Timóteo foi circuncidado. E por respeito à identidade grega, Tito não foi circuncidado. Então, este respeito com povos e com as pessoas com as quais nós estamos lidando é um elemento essencial à evangelização. Quinta e última pergunta.
Nem judeus, nem gentios precisam perder sua identidade nacional para se tornarem discípulos de Jesus. Essa decisão foi tomada usando como referência os ensinos contidos ali. Onde estão os ensinos que tratam sobre o respeito à identidade de cada povo e que cada povo pode se tornar discípulo de Jesus sendo quem eles são? Povos, línguas e nações com identidades nacionais. E o nome é Evangelho. Este é o grande desafio que estava posto para aquilo que Deus faria. Como ele vai conseguir congregar pessoas tão diversas, de culturas tão diferentes? E o que ele fez? Ele enviou o seu Filho, que nos deu ordens que devem ser obedecidas por todas as pessoas. Não são ordens apenas aos judeus. São ordens a todos que querem ser discípulos de Jesus. E por isso que o Evangelho consegue unir todos em torno de Cristo. Porque são as próprias ordens de Jesus aos seus discípulos. Nós não nos tornamos judeus, o judeu não se torna gentil, mas todos nós devemos nos tornar discípulos de Jesus. Ser batizados em nome de Jesus, aprender as ordens de Jesus e obedecer às ordens de Jesus. E depois, ir fazer discípulos para Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Bom, aqui estão então as 5 palavras. As 5 palavras que vocês precisam procurar é: primeiro, Silas; segundo, Timóteo; terceiro, grego; quarto, respeito; e por último, quinto, Evangelho. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavras onde você pode identificar essas 5 palavras. Eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, semana que vem nós nos encontramos aqui para a nossa 11ª lição. Até lá então.